Amém, irmãos? Como hoje é culto de Santa Ceia, vamos falar do versículo de número 17 a seguir. E vamos entender o que é que Paulo fala a essa igreja desses versículos do capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Desligue o seu celular, por favor, tá? E evite conversa. Vamos lá. A igreja de Corinto, nesse texto aqui, do capítulo de número 11 ao verso 17 até o versículo de número 34, Paulo vai trabalhar acerca da ceia do Senhor. Essa igreja, ela já é uma igreja problemática. Se você pegar os capítulos anteriores, você vai ver que ela é uma igreja que não tem ordem no culto. Ela não sabe trabalhar os dons, ela não sabe liturgia de culto. E aqui eles não estão sabendo organizar um dos principais rituais litúrgicos do cristianismo, que é a Santa Ceia do Senhor. E quando Paulo escreve essa carta aqui, alguém passou uma informação para Paulo, claro, né? Um irmão, não sei se o irmão estava preocupado em fazer fofoca ou se ele estava preocupado com a igreja, mas o contexto foi que essa informação chegou diante de Paulo e Paulo escreveu admoestando os irmãos da igreja de Corinto. Primeiro você tem que entender que a ceia, ela é uma comunhão. No mundo antigo existe uma paráfrase chamada eiranos. Eiranos era comunhão, era comida, uma festa, um jantar, um almoço pagão. E acontecia assim o eiranos, cada um trazia sua comida e era ofertado ou a Diana ou a qualquer outro deus do mundo helênico. Quando falamos de cristianismo, o termo que se usa é festa ágape. A festa ágape seria mais ou menos assim: os ricos providenciavam os banquetes onde os pobres iriam comer. E tinha como virtude, falando de uma refeição cristã, olhe para mim, falando de uma refeição cristã, os ricos teriam que esperar todo mundo comer, ou melhor, todo mundo chegar para que a refeição fosse feita junto, para que não corresse o risco de uns comerem mais, outros comerem menos, ou talvez alguns nem comerem, ou de uns se embriagarem com o vinho. Paulo tem esse contexto. É interessante que, segundo Paulo, eles estavam se reunindo para o pior. Se tem uma coisa sagrada na igreja primitiva, e a gente tem que entender um ponto muito fundamental. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois. Então esse texto é a primeira norma, é a primeira regra litúrgica de Santa Ceia. Ou seja, aqui na minha frente tem um texto mais antigo no que se diz respeito à ceia do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos usaram o texto de Paulo como paráfrase para o entendimento do seu pensamento de Santa Ceia. Versículo de número 17, por favor. Paulo diz assim, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Alguém falou algo para ele, e essa palavra aqui, que vos escrevo no grego, parangelô, significa um encargo autorizado. Paulo já está escrevendo em tom bravo. Paulo está mandando que a igreja de Corinto organize a Santa Ceia, porque Paulo sabe da importância que esse ritual litúrgico tem. A maioria dos crentes da igreja contemporânea, às vezes nem vem ao culto de Santa Ceia, porque não sabe a importância que isso tem, que esse sacramento, que essa ordem litúrgica tem no mundo espiritual. E é de praxe, eu não estou bem, eu não vou na Santa Ceia. Eu não estou bem, eu não vou lá porque eu briguei com a minha esposa, eu discuti, aconteceu alguma coisa durante a minha semana, eu não estou bem. Por algum motivo ele não vem à Santa Ceia. E Paulo vai falar a essa igreja a importância, dizendo assim, olha, a ceia, a reunião da ceia é para melhor, é para uma comunhão, é para a gente relembrar algo que foi feito no corpo e no sangue por nós. Mas ele fala, só que vocês estão se reunindo, verso 17, para o pior. Ou seja, em outras palavras, vocês, Corinto, porque Corinto se julgava uma igreja super espiritual,
Lembra que no capítulo 1 o próprio Paulo vai dizer que eles tinham os 9 dons espirituais. Tem aquele crente que se julga muito espiritual, mas quando se fala na questão Bíblia, ele é um analfabeto bíblico, né? E Paulo está dizendo, olha, vocês não estão sabendo se reunir. Em outras palavras, se vocês, igreja espiritual, entre aspas, soubessem da importância da Santa Ceia. Versículo 18, acompanhe comigo. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. No versículo de número 18, Paulo está fazendo uma análise. Falaram alguma coisa para ele, e Paulo, como um teólogo e um pastor velho, né, caqueado, passado na casca do alho, não vai ouvir e acreditar em tudo que falaram, porque ele sabe que crente gosta de dar uma aumentada também em alguma coisa. Tanto que o verso 18, ele vai usar 2 expressões no mesmo verso. Ele vai usar a expressão, porque antes de tudo já dá a impressão, e essa expressão dá uma conotação que é, eu estou analisando. E no final do verso 18 ele diz, em parte eu creio. Ou seja, contaram alguma coisa para ele, e Paulo sabe que essa igreja é uma igreja problemática. Só que também Paulo sabe que não é tudo isso que estão contando, né? Às vezes o irmão está fazendo um erro na vida, mas o irmão que quer derrubar ou destruir o irmão fez até 3, só que o irmão conta até 7. Só que Paulo vai dizer assim, não, peraí, não é bem assim, olha, chegaram informações aqui para mim, que não foram muito boas de vocês. Porém, antes de tudo, ou seja, eu estou analisando tudo aqui, eu estou crendo em alguma coisa, amém ou não amém? Ou seja, alguém está fazendo a caveira para Paulo, da igreja de Corinto. Verso 19, por favor. Vamos lá. E até importa que haja entre vós heresia. Irmão, olha esse versículo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Presta atenção. Paulo poderia, meu Deus, escute, olha o que é um homem maduro na fé. Paulo é um homem, irmão, culto e intelectual. Além dele ser culto, a coisa mais importante é que ele é cheio do Espírito Santo. Em várias cartas paulinas você vai ouvir Paulo dizendo, usando a seguinte expressão, olhe para mim, e Paulo demonstrava o Evangelho. Demonstrar vai além de pregar, porque o demonstrar, ele vem contido com sinais, prodígios e maravilhas. Então Paulo, ele não está no nível de pregar, Paulo está no nível de demonstrar. Viu? Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Porque em pregar, no nível de pregar, muitos estão. Agora no nível de demonstrar, deixa o pessoal chegar, olhe para mim. Aí ele, olha aqui, olha, vamos ler de novo o verso 19. Ele diz assim, e até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo poderia falar assim, descer o cajado e falar assim, não foi isso que eu ensinei para vocês. Já estou sabendo que vocês, olha esse texto, irmão, que vocês estão fazendo a ceia pior do que os pagãos. Nem na festa dos pagãos, por isso que ele vai dizer, examine-se pois o homem a si mesmo, nós vamos já chegar lá. Nem na festa dos pagãos fazem isso. Só que Paulo é tão maduro que ele fala assim, ó, é bom que isso esteja acontecendo. Oh, aleluia. E que haja heresia no nosso meio. Por quê? Porque a heresia, ela mata quem não é crente. Ele diz assim, porque se surgir heresia, eu vou saber verdadeiramente os que são. Irmão, o crente que é bíblico, tem algum aqui nessa noite? Ele consegue perfeitamente discernir o que é herético, o que é heresia e o que não é. E essa palavra heresia, ela não está com sentido pejorativo aqui no grego. Como assim? Ela não é um falso ensino, ela está mais ligada com uma ação de aliança. Eu fui pesquisar no contexto veterotestamentário do Antigo Testamento e eu descobri que a palavra heresia e herieses aqui no grego significa aquele que está seguindo um caminho. Paulo está dizendo, é bom que haja isso, porque agora eu sei quem é de Cristo e quem não é. Você consegue entender isso, irmão? E dá um glória a Deus aí para Jesus? Amém ou não amém?
versículo de número 20. Aí ele diz, amo verso por verso: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Irmão, a desordem estava tão grande que Paulo escreveu para a igreja dizendo assim, ó: quem disse que essa reunião que vocês fazem é ceia? Irmão, isso aqui é pesado. Para os crentes que não gostam de ouvir exortação, ainda dá tempo de ir embora. Olhe para mim, de sorte, versículo de número 20, preste atenção: de sorte que quando vos ajuntais no lugar. Essa palavra aqui, ceia do Senhor, é um termo grego chamado kuriakon, do Senhor. E essa palavra, ela só é usada aqui em Apocalipse capítulo de número 1, 10. E ela tem totalmente relação com o Senhor. Quando usa essa expressão kuriakon, ela significa do Senhor, com o Senhor, junto com o Senhor, do Senhor, fazendo parte do Senhor, de Deus. Mas quando ele fala assim, olha, isso aí não é kuriakon. Vocês não têm aliança com o Senhor. Vocês não têm aliança. Essa reunião que vocês estão dizendo, Santa Ceia do... é de Poseidon isso aí, irmão. Porque a Santa Ceia do Senhor, ela tem coisas. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, posso falar, irmão? Quando o crente vai ter o show do cantor fulano de tal, aí o crente se entusiasma, compra o ingresso, meu irmão, ele compra o ingresso. Ele compra o ingresso, ele põe a melhor roupa, o melhor tênis, porque é show do cantor fulano de tal. Mas quando é para vir para a ceia do Senhor, olha como é. Hoje é ceia. Não vou. Hoje é culto de Santa Ceia. Na igreja primitiva, irmão, eu preciso falar e só falo se você dá glória. Na igreja primitiva é tão tremendo isso aqui, que eles faziam ceia toda semana ou toda noite. Não tem uma regra específica. Por exemplo, as igrejas reformadas eles fazem uma vez no mês ou 2 vezes no ano. As igrejas anglicanas fazem uma vez no ano ou 2 vezes no ano. As igrejas pentecostais fazem uma vez no mês. Tem igreja que faz toda semana, porque não tem uma regra, porque ceia é uma refeição. Mas isso tem uma importância tão grande no judaísmo, e principalmente na igreja primitiva, no cristianismo, que toda vez que eles se reuniam para participar da ceia, eles já estavam esperando Jesus. Por quê? Porque quando Jesus disse assim, ó: toda vez que fazerdes isso. Então isso aqui tem um aspecto muito além. Talvez você não entenda isso ainda, mas coloque na sua cabeça que toda vez que você toma um cálice, que você vai tomar daqui a pouco, e você parte o pão e come, você está dizendo: volta, Nazareno, que eu estou te esperando. Versículo 21. Olha só, olha o que estava acontecendo. Virou bagunça. Virou o quê? Bagunça. Versículo 11, versículo de número 21. Diz assim, ó: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga. Se você sabe que toda igreja tem panelinha, e uma das piores coisas para acabar com a igreja é panelinha. O versículo 21 está falando de uma quebra social e econômica. Os ricos de Corinto não queriam se misturar com os pobres. Os que tinham poder aquisitivo social maior sentavam nas suas mesas, comiam, participavam do banquete, tomavam vinho, e quando os pobres chegavam não tinha nada. Ou seja, era uma santa ceia elitizada. Aí Paulo vai pegar pesado no versículo de número, aleluia, 22. Não tem de porventura casa para vocês comerem? Olhe para mim, em outras palavras, olhe para mim. Vocês querem bagunçar? Vão bagunçar na casa de vocês. Lá na casa de vocês, lá na ceia de vocês, vocês comem o que querem, bebem o que querem, faz a glutonaria de vocês. Mas na casa de Deus, a ceia do Senhor é diferente. Paulo está dizendo: na ceia do Senhor, todos comem igual, todos bebem igual, todos participam igual, todos têm o mesmo propósito.
Olha isso, versículo de número 22. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhai os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvam. Eles estavam esperando que Paulo falasse para eles: não, vocês são cara. Por quê, irmão? Porque eles faziam os principais banquetes, os mega banquetes, para comer tem um ditado satânico que crente usa: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Pecado da gula. É o mesmo erro que você está ali num bar, enchendo a tua cara de cachaça, se embriagando, e parar numa pizzaria e comer 8 fatias de pizza. Qual é a diferença? Nenhuma. Você pecou da mesma forma. Deixa eu contar um testemunho para te dar temor. Eu estou doente por causa que eu não consegui fechar minha boca durante 30 anos da minha vida. Eu estou com uma hérnia de disco bem aqui, meu irmão, na lombar, que fisga para cá, para esse lado. Que é isso, pastor? Resultado de má alimentação, destruindo o corpo que é do Espírito Santo. Aí depois a gente fala: Senhor, isso é uma seta do diabo. Seta do diabo nada. E Deus é tão maravilhoso que Ele fala: vou colocar uma doença nesse cabra, porque se eu não colocar, ele não para de comer. Então ele vai ter que parar de comer na marra, porque se ele não quiser ficar doente, cuidar do rebanho, ele tem que ter saúde. Daqui a pouco vai acabar o culto, ele já está pensando num x-tudão. Enquanto tu está novo, é uma bênção. Enquanto o teu corpo está respondendo, é uma bênção. Começa a entrar na parte do envelhecimento e tu vai ver o que é uma prova, meu irmão. E Deus está falando, as coisas de crente, escute isso, crente tem que ter equilíbrio. A minha esposa falava: menino, para de comer. Eu falava: eu vou morrer. Eu falava para ela: eu vou morrer do mesmo jeito, deixa eu comer. Ela falava: meu filho, tá bom, tu já comeu 5 pedaços, eu quero comer. Sexta-feira chegou uma pizza lá em casa e eu fiquei só olhando. Por quê, pastor? Porque ou eu entendo ou eu começo a ter equilíbrio na minha vida, ou daqui a pouco vocês vão perder o pastor para doença, para diabetes, para qualquer outro tipo de enfermidade. E não adianta colocar a culpa no diabo, que o diabo não foi o diabo que comeu, foi tu. Versículo de número 23. Agora Paulo vai ensinar o que é uma ceia. Ele já exortou, ele já disse a forma que eles estavam tratando isso aqui que é maravilhoso. Agora ele vai dizer assim: eu vou ensinar para vocês agora o que é a ceia do Senhor. Vamos lá, versículo de número 23. Esse texto é muito lindo. Porque recebi do Senhor, irmão, olhe para mim. Porque aqui tem 2 verbos: paralambano e paradidome. Paralambano é traduzido como recebi, paradidome é traduzido como entreguei ou ensinei. Paulo está dizendo assim: irmão Coríntios, isso aqui não é meu. Isso aqui não é da Assembleia de Deus. Eu recebi do Senhor. E olha como é bom a gente estudar. Pode algum crente pentecostal do manto falar que foi uma revelação que ele recebeu. Recebi aqui, paralambano e paradidome significa passar adiante uma tradição cristã que você recebeu. Não é revelação, é ensinamento. Paulo está dizendo: Cristo mandou eu falar para vocês da forma que eu recebi dele. Porque recebi do Senhor, que também vos ensine, os 2 verbos, paralambano e paradidome. Recebi e ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu o pão. Comeu o quê? Aí o versículo 25 acompanha, diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o irmão, escute isso. A briga de Paulo era: a ceia era elitizada, a ceia era da panelinha.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu entra pelaquela porta ali, dessa igreja, e tu olha para cá, para onde tu vai sentar, e tu vê um irmão, tu fala, não vou sentar perto desse, tu não é crente. Tu ainda não é crente. Por quê? Olha para mim. Olha, cara, a Bíblia, ela humilha a gente. Jesus sabia, Efraim, que Judas era o traidor. Se os caras não estavam convidando os vizinhos dele, imagine o traidor para ceiar. Aí Paulo fala assim, a ceia do Senhor é tão diferenciada, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, só vou para a ceia se o pastor nascer, se eu tiver na ceia. Se o pastor nascer. O crente me ligando um dia desse, pastor, o senhor vai para o culto hoje? Eu falei assim, por quê, irmão? Falei, por quê, irmão? Ah, porque se o senhor não for, eu não vou. Deixa eu continuar, para mim não me aborrecer. Vamos lá. Porque recebi do Senhor, que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmão, imagine a cena. Pegou o pão, na noite que foi traído, pegou o... No versículo 25 tem duas expressões que eu quero que você acompanhe. Leia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de... Esse é o meu corpo que é partido por vós. Partido por vós em memória de mim. Quando ele fala partido por vós, Jesus está falando assim, essa ceia aqui é só porque por causa de vocês. Aí ele pega o pão, esse pão é meu, isso significa obra vicária de Cristo que aconteceu no corpo dele em favor de nós. Ele falou, leve a sério isso aqui, porque todas as vezes que vocês sentarem para comer, tá lembrando o que o meu corpo sofreu para que vocês pudessem estar sentados hoje aqui para comer. Isso ele cortando o pão na mão. Aí ele pegou o cálice e disse assim, a palavra memória de mim, a palavra grega amanesis, que significa atividade de chamar a memória. Em memória de mim, fazer isto é uma ação contínua, é um presente contínuo no grego. Por isso que a gente faz todo mês, porque Cristo não mandou fazer só uma vez, Cristo mandou fazer continuamente até ele voltar. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Aí ele disse assim, na última ceia ele falou assim, e não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu esteja de novo convosco na casa, na boda do cordeiro junto com meu pai. Amém ou não amém? Beleza, vamos lá para a gente terminar. Versículo de número 25 ainda. Quando ele fala aliança, acompanhe comigo, já estou terminando. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa palavra aliança, ela foi traduzida para o grego como testamento. É a palavra grega, deixa eu pegar aqui, diateque. Amém? Amém? Testamento. Só que um testamento, ele só vale para quando a pessoa está morta. Cristo está morto, então não é testamento, e Cristo está vivo. Aí eu pesquisei que a palavra ditaque, no hebraico, ela tem um outro sentido. Ela significa aliança. No grego ela significa testamento, diateque. Esse é o Novo Testamento, aliança do Novo Testamento no meu sangue. Só que no hebraico a palavra significa aliança. Jeremias 31:31. Olhe para mim, quando Paulo usa esse é o meu sangue, versículo 25, quando Paulo usa essa expressão, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando ele usa essa palavra Novo Testamento, ele está falando assim, essa é a nova aliança. Qual? Aliança de Jeremias 31:31. Abre o texto.
Por quê, pastor? Porque para o judeu tudo é aliança. Aliança de Noé, aliança de Abraão, tudo é aliança para o judeu. Sim ou não? Quando Cristo fala, esse é o Novo Testamento, Ele está falando assim, olha, eu também tenho uma nova aliança. Só que essa aliança que Cristo vai dizer, olha como ela é. Versículo 31. Cristo está dizendo assim, ó, toda vez que você, esse é o meu corpo, Ele pegou o pão que é partido por vós. Ou seja, valorize, foi meu sangue. E esse é o sangue da nova aliança. Olha qual é essa aliança. Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei um concerto de novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no meu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo está dizendo assim, ó, valorize a Santa Ceia, porque a nova aliança só pode ser conquistada através do sangue dele. Você consegue entender isso? É por isso que isso aqui é tão importante, porque para a nova aliança se cumprir na tua vida, só é através do sangue de Cristo. Não tem como isso acontecer. Aí Paulo, sabendo disso, volta para Corinto lá, 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. Paulo diz, ó, olha como abre a mente. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, vocês querem redenção? É só através do meu sangue. E Paulo, olhando tudo isso, sabendo da importância de tudo isso, chegou na igreja, e a igreja pegando tudo isso que eu estou te explicando e jogando no lixo, vindo para a ceia do jeito que quer, fazendo ceia do jeito que quer, ceando do jeito que quer. Aí ele vai dizer, ó, para dar só uma exortatinha, porque sem exortação não vale. Versículo 27. Portanto, conjunção conclusiva, encerrando o pensamento, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Aí ele fala para você, ó, a Bíblia pregando para ti, o próprio Deus falando contigo no verso 28, leia, a Bíblia está falando para você, examine-se pois o homem. Olha esse texto, examine-se pois o homem a si mesmo, para depois vocês, irmão, olha o que Paulo está falando. Vocês querem comer o pão e tomar o sangue, o vinho hoje, igual a igreja de Corinto? O Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele está dando mais uma chance, dizendo, te examina, para te não tomar indignamente. Aí nasce aquele velho dogma pentecostal, toda ceia, né? O pastor, quem quer pedir perdão? Aí lá vem meus irmãos, todo mundo peca. Porque o pastor nunca desce para pedir perdão, ele não peca. A Bíblia está dizendo, examine-se pois o pastor, examine-se pois o homem assim, aí mesmo onde tu está. Só pode vir aqui à frente se foi público. Se foi público o escândalo, aí tu tem que vir à frente e se retratar com a igreja. Agora se foi algo só tu e Deus, e o diabo que sabe, aí tu tem a oportunidade de dizer, Senhor, me perdoa que daqui a pouco eu vou tomar do teu sangue e vou comer do teu corpo. Os puritanos, eles eram tão íntimos de Deus, tão íntimos, que diz a história, que uma certa vez um puritano não ceiou, e o pastor perguntou para ele, eu reparei que na hora da Santa Ceia tu não pegaste do pão e não comeste do vinho. Ele falou assim, foi verdade, pastor, eu não orei e não li minha Bíblia essa semana. Nós chegamos aqui da forma que queremos, do jeito que queremos. O que é isso, pastor? Desvalorização do corpo e do único sangue que pode te dar redenção. Quando Jesus fala, fazei isso em memória de mim, em contínuo perfeito, perfeito contínuo, Ele está dizendo, lembre do que eu passei.
Lembre do que eu vivi. Lembre como foi minha trajetória aqui. Ô irmão, aí todo mês é a mesma guerra. Paulo vai tão além, olhe para mim, eu estou terminando, que ele diz assim: por causa disso o quê? De comer indignamente, que há entre vocês um monte de fraco e doente. Sabe por que tu não levanta na tua vida espiritual? Cadê o glória? Sabe por que tua vida é um fracasso espiritualmente? Porque tu não consegue valorizar. E tem que ter um cabra doido igual eu para falar na tua cara, olhando no teu olho assim. Ou a gente serve a Deus, ou nós seremos engolidos pelas nossas próprias paixões e concupiscências. E nessa noite o Espírito Santo de Deus mais uma vez, usa a minha boca para dizer: te examina. Isaías capítulo de número 53, versículo de número 11: e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sangue que foi derramado por muitos. Aí no versículo 1 do capítulo 53 ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? A maior alegria para um crente é que todo mês ele vem aqui dizendo: Deus, quando ele pega esse pão e toma esse cálice, ele está dizendo assim: eu estou no corpo. Oh, aleluia. Ele está dizendo assim: eu faço parte do corpo ainda. As lutas não me abateram. É tanto, irmão, ei querido, não pense você que eu estou te julgando, falando que você não... Não, irmão, não é isso. Eu sei que não é fácil, mesmo a luta que tu enfrenta, eu enfrento também, acredite. Qual é a diferença? A diferença é que eu aprendi a valorizar. E aprender a valorizar significa renúncia. Aprender a valorizar significa viver em prol do reino. Aprender a valorizar significa viver, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Balneários estão cheios. Nem parece que há um mês atrás estava todo mundo trancado na sua casa com medo de pegar coronavírus. Hoje está todo mundo em prostituição, as praias estão superlotadas. Só Deus sabe o que vai acontecer agora em agosto, se a gente vai ficar preso ou não, se Deus vai permitir mais 3 meses ou não, só Deus sabe. Mas sabe de uma coisa? A gente está no corpo. Bora cear. Cadê os obreiros? Diácono Arlindo e Jeremias. Aleluia. Vamos orar pelo pão. Você já pediu perdão para o Senhor? Sei, não fique de fora não. Você precisa estar no corpo para não estar doente. Quando você ceia, você está dizendo: Deus, eu quero mais uma chance. Me dá mais uma chance. Deus está te dando mais uma chance nessa noite. Amém? Estenda a sua mão para cá. Vamos ler um texto aqui, Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, o Felipe vai louvar o 39 da harpa cristã. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu. Ah, Deus, Senhor, aqui está esse pão. Ele simboliza o teu corpo. O Senhor disse: fazer isto em memória de mim. Ah, Senhor, que momento importante é esse para nós. Senhor, a tua igreja vai participar da ceia. E eu te louvo porque não vai ficar nenhum de fora. Daqueles que estão aptos, nenhum ficarão de fora. Nós vamos ceiar juntos. Nós vamos participar juntos, Senhor. E vai ser uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos e que todos possam dizer: pode servir a eleita do Cordeiro. Canta, Felipe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga a pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Alguém aí não pegou o pão? Todos pegaram? Você pode cear. Oh Deus, que momento especial. Esse é o teu corpo que foi moído no Calvário. O Senhor disse: faça isso em memória de mim. Há mais de 2000 anos a tua igreja cumpre isso. Aleluia. Tu és maravilhoso. Estamos no corpo, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço, porque o Senhor tem nos sustentado. Não permita, Senhor, que venhamos nos afastar da tua presença. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Mateus 26, 27 diz assim: e tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido Deus, aqui está o suco de uva. Ele simboliza o teu sangue que foi aspergido, Senhor, sangue da nova aliança.
Só através dele. Só há um intermediador, e é o sangue. Nós vamos, Senhor, servir a tua eleita vai tomar, Senhor, do cálice. Que o teu nome seja glorificado, Espírito de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos possam dizer: 301, pode servir a igreja do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a peixes a apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. A praia então veio fogo, peixe, pão, e Jesus nos convida a cear, vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A igreja declara: vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pode adorar, irmão, ao nome dele. Pode celebrar ao nome dele nessa noite. Ele é Deus. É o sangue da nova aliança que você está tomando. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor.